Pessoas, de novo no Excel. E agora, ao invés de fazer a soma, a gente vai fazer a multiplicação, tá? Então, começaremos com a tabela zerada, desde o zero, sem nada escrito. E vamos formar a lógica dessa tabela. Começamos com o número zero. E o número que vai estar aqui vai ser o zero somado a uma unidade. Pegamos esse número 1, copiamos, selecionamos o intervalo inteiro e colamos. Copiar e colar no Windows é Ctrl+C, Ctrl+V. No Mac ou qualquer outro lugar que você está usando aí você sabe o atalho, tá? Mas é famoso Ctrl+C, Ctrl+V. O zero a gente copia aqui de novo e escreve que vai ser o de cima somado a uma unidade. Copiamos a fórmula e arrastamos para o intervalo inteiro que a gente deseja que a fórmula atue. E aí já formamos a primeira linha, a primeira coluna dessa tabela, tá? Falta preencher esse valor intermediário. Para a gente fazer isso, vamos pegar um número qualquer aqui e vamos falar que esse valor vai ser o de cima multiplicado, e na multiplicação do Excel é esse asterisco, multiplicados com 2, tá? A gente vai ter que travar, por exemplo, nesse I30, a gente tem que travar a linha 30. Então a gente coloca o asterisco aqui. Opa! Colocamos o asterisco aqui. Asterisco não, desculpa, o cifrão. E na B33, que é esse vermelhinho que é o 2, a gente quer que a fórmula se mantenha apenas na coluna. Então a gente tem que travar o B. E aí você vem aqui e coloca o cifrão só antes do B. E esse valor continua sendo 12, só que se você copiar e colar para a tabela inteira, vai obedecer a multiplicação, tá? A gente fez isso mais devagar na tabela da soma. Se você está com dificuldade, volta aí em 2 vídeos e você vai ver como que é o certo. Passo a passo, essa lógica toda, explicadinho, tá? Aqui a gente fez mais rápido. Então nós temos a tabela do produto dos números de 0 a 10. São todas as tabuadas, né, que vocês já sabem, tabela do 1, tabela do 2, tabela do 3, e assim vai. E aí a gente vai copiar todo esse intervalo da tabela e faremos um graficoso 3D maravilhoso aqui, ó. Então vamos colocar todos os gráficos, superfície, e vou deixar esse daqui mesmo, ó. Vou dar uma esticadinha aqui para ficar um pouquinho maior, para vocês verem melhor. E a coloração, eu não gosto muito colorido, tá? Vou criar um gradiente de cor aqui. Uma cor que eu acho, sei lá, talvez esse cinza aqui fique bom. Esse verde aqui, vou colocar verde Palmeiras aí, né? Tá em alta, vamos homenageá-lo. E olha só, a gente tem um gráfico 3D dessa tabela. E parece muito um plano. Só que quando você rotaciona esse gráfico, veja só o que vai acontecer. Ó, vou até colocar para cá. Olha lá, estou rotacionando. Você percebe uma inclinação, uma curva. Esse gráfico ele é meio torto, tá? O nome dele é um paraboloide hiperbólico. Tá escrito aí no PDF. Se você tiver curiosidade, precisa no Google. Tá? Não vai aparecer de novo em nossas aulas. Mas é um gráfico que existe aí. E se a gente rotacionar em algum ângulo, perceba que ele forma uma característica muito peculiar. Vamos desenhar aqui, ó. Dependendo do ângulo, ele faz um formato assim. E aqui ele começa lá embaixo, sobe, depois lá para o outro lado ele cai. E esse pontinho aqui no meio, ele é chamado ponto de sela. Exatamente, não exatamente, mas você consegue lembrar da sela do cavalo, tá? Sei lá, você tem um cavalo aqui. A sela do cavalo é aquele negócio que fica aqui, aí vem pra cá pro outro lado, vem pra cá e depois volta, tá? O meu desenho ficou horrível, mas você consegue colocar uma célula, escrever célula no Google e ver o que forma, tudo bem? Esse ponto de célula ele é importante para quem estuda cálculo. Se você é vibrão de matemática e estiver indo para essa área de exatas, você vai estudar cálculo com certeza. E em algum momento, em alguma aula, o seu professor vai falar sobre ponto de célula, tá? Quem nunca vai estudar matemática, sei lá, quer fazer medicina, qualquer coisa que fuja de ciências exatas, saiba que existe um negócio chamado ponto de célula, tá? Não se preocupe se você não sabe qual que é a fórmula, qual que é a definição. Fique tranquilo quanto a isso. Mas forma um gráfico bem bonitoso aqui, ó. Olha só. E você pode variar os ângulos que você vê. Aqui eu estou vendo de baixo, aqui a gente voltou a ver de cima. E esse é o gráfico é um trecho de um gráfico, né, de um paraboloide hiperbólico, tá? Olha só, vamos tentar ver de novo o ponto de célula aqui, ó. Esse ponto, tem um ponto aqui chamado ponto de célula, tá? Aqui dá para ver melhor, vamos tentar desenhar de novo. O gráfico ele desce, faz essa curvinha,
aqui ele sobe e depois ele cai e chega aqui do outro lado, lá embaixo. Então, tenta imaginar esse ponto de célula. Fechado, pessoal? Então, essa é uma tabelinha da multiplicação, bem interessante. E como bônus aí para vocês, sei lá, eu vou criar um gráfico bem aleatório aqui, ó, para você ver como que faz. Primeira coisa, eu vou colocar isso aqui como sendo mais, tá? Então a gente voltou para o gráfico da soma, ó, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V na tabela inteira, voltou para o gráfico da soma. Só que aqui vamos colocar uma aleatoriedade, ó. O que vai estar numa célula vai ser essa soma menos a linha de baixo. Então vamos colocar aqui esse valor aqui, vamos ver o que vai dar esse gráfico. Olha só que interessante, formamos uma telha. Vamos rotacionar isso aqui para você ver. Olha só, formamos um negócio mais ou menos assim. Ó. Deixa eu colocar para cá para vocês verem melhor. Então, foi um gráfico mais ou menos aleatório aí que a gente criou, sabe-se lá de onde. E esse é o gráfico, a ilustração tridimensional da tabela ali, né? Só com uma formulinha adicional. Então, eu recomendo que vocês usem sua criatividade, construa outras parecidas aí. E se der um negócio bonito, marca a gente lá no Insta, no Face, para a galera ver as nossas artes aí matemáticas, né? Aqui a gente formou uma telha. Vamos tentar formar outra coisa, que eu tô curioso agora. Ao invés de tirar essa célula C32, eu vou colocar ela aqui no meio, aqui, ó. Vou colocar ela 3 para baixo. Aí copiamos de novo, colamos na tabela inteira. Olha que engraçado, formamos um, sei lá, papagaio aqui. Show? Vamos rotacionar pra gente ver o que está acontecendo. A gente pode ver de cima, de baixo. Vamos ver de cima. Olha só. Parece uma telha, sei lá. Um negócio engraçado. Show, pessoal? Então brinque aí com o Excel. Tenta gerar gráficos de todos os formatos variados. E domine essa ferramenta maravilhosa aí, tá? E a matemática a gente vai acabar dominando com o tempo. Fechado? Mantenha-se firme no estudo, bom estudo. Se tiver final de semana, bom final de semana. Se for uma segunda-feira, boa segunda-feira. Sei lá que dia você está vendo, que ano você está vendo. Mas tamo junto aí. Abraços.